síndrome do ninho vazio. O que é isso, Fernando? Isso aí, Faria, é um sofrimento emocional que os pais passam, sobretudo as mães, né? A estatística diz que as mães sofrem mais quando os filhos vão embora de casa, principalmente o último filho, tá? E por que fala síndrome? É um nome meio pesado, né? Porque na realidade é um conjunto de sintomas que a pessoa tem, e um desses sintomas é tristeza, aí pode desembocar também numa depressão, viu, Faria? Porque geralmente essa síndrome do ninho vazio, ela ocorre exatamente quando a mulher está começando a entrar na menopausa, tá? Ou está aposentando. Geralmente são momentos muito sensíveis para os pais. Entendeu? Agora, eu estava observando, inclusive, Fernando, você falou um assunto interessante, um dado interessante dessa síndrome, né? No caso do último filho. Ou seja, quando tem 2, 3 e mais filhos, tipo assim, o problema vai se protelando, né? Vai. Até chegar no último. Até no Porque último. quando ela está com 3, se ela perder um, pelo menos ela tem 2. Isso. Perde o segundo, sobrou mais um. Aí quando perde ali, suponhamos, o terceiro filho, né? Do total de 3 filhos, aí tende a complicar. Aí complica. É aquela mãe que é muito apegada, viu, aos filhos, tá? Porque geralmente, viu, Faria, existe um autor alemão, o nome dele era Erich Fromm. Ele era psicanalista, ele escreveu um livro, e esse livro chama A Arte de Amar. Nesse livro ele mostra a diferença entre o amor possessivo e o amor maduro, tá? O amor possessivo é aquele amor imaturo, cheio de egoísmo, que a maioria dos pais sentem quando dizem assim, esse filho é meu. E ele fala também do amor maduro, que é aquele amor incondicional. Esse amor maduro é aquele amor que liberta a pessoa. Tá? A pessoa, quando ela vai bater asas, os pais chegam para os filhos e falam assim, meu filho, vai na paz de Deus, seja feliz, a mamãe e o papai vão ficar muito bem. Então esse é o amor verdadeiro, que é o amor libertador. E acontece isso mesmo, Fernando, dos filhos, no caso, eles ficarem muito presos à família, e é sempre importante, porque quando o pai ou a mãe perde realmente aquela referência, porque às vezes não tem uma atividade, não tem uma ocupação na mente, uma ocupação física, um trabalho, e aí quando a pessoa perde os filhos, e aí, vou cuidar de quê, fazer o quê agora? Aí que é o grande problema, viu, Faria? Porque os pais, eles têm que criar os filhos para o mundo. E sempre criar os filhos com uma noção de quê? De que eles, pais, não são tão importantes. Criar os filhos para o mundo para que os filhos tenham uma desnecessidade em relação aos pais. Tá? Isso é muito difícil de encontrar pais que sabem educar dessa forma. Viu, Faria? Então, o que acontece? A gente sempre recomenda para os pais e mães, quando eles se casam, eu sempre falo até brincando, eles acham engraçado. Eu falo, a mulher ela tem que aprender o quê? A cuidar melhor do marido. Tratar bem o marido, para que os filhos que chegarem ali, eles sejam filhos que estejam preparados para ir para o mundo. Porque os pais têm que entender o seguinte, o que vai sobrar depois que os filhos crescerem é o marido e mulher, são os cônjuges. Então os cônjuges eles têm que ter o quê? Tem que ter amizade, tem que ter amor, tá? Então eu sempre falo para a mamãe, mamãe, você aprende a tratar bem o seu marido, para que quando os filhos forem embora, esse marido também não bata asa junto. Quem sofre mais numa situação como essa, Fernando? É o pai ou é a mãe? E aí eu quero que você explique também com relação a casais separados, que acho que agrava ainda mais a situação. Isso. Faria, geralmente a estatística diz que é a mãe. Realmente é a mãe, porque geralmente a mãe fica em casa cuidando dos filhos, ela deixa de trabalhar, tem uma profissão para poder cuidar dos filhos. Então, convive mais. E a hora que os filhos batem asas, o que acontece? Ela vê sozinha, o chão dela some. Você entendeu, Faria? Por isso que a gente recomenda que as mulheres elas mantenham o trabalho profissional, mesmo quando tem filhos, para que quando chegar nessa época elas não fiquem ali sem o chão. E no caso, por exemplo, da mulher que é separada do pai, essa mulher, viu, Faria, por incrível que pareça, ela suporta melhor essa ida dos filhos. Por quê? Porque é uma mulher ativa, geralmente é uma mulher que trabalha, é uma mulher profissional que não abandonou a sua profissão. Ela vai saber ocupar aquele ela vai ocupar, né? Então, ela vai ocupar trabalhando mais, arrumando uma outra atividade, você entendeu? Se essa saída do filho coincidir com a aposentadoria, ela pode voltar a fazer uma outra atividade.
Então é muito importante isso. A mulher, quando ela é separada, que cuida dos filhos, geralmente ela tem uma condição melhor para suportar essa síndrome do ninho vazio. E é um dado interessante, né, Fernando? Porque as famílias, somente a mãe, né, ficam com aquela coisa toda de trazer a criança ali, e com o passar do tempo a criança só vai crescendo, né? Isso. Eu acho que já é inconscientemente, ela sabe que um dia essa criança vai virar um adolescente, do adolescente vai virar um adulto, e aí um abraço, né? Acho que toda família convive com isso. Convive. Mas hoje em dia, viu, Faria, nem todos os pais ou mães, eles estão procurando entender essa parte. Então eles estão criando o filho com muito apego, dando tudo para os filhos. São aqueles pais que não sabem falar não para os filhos. E já é errado, Está errado. Então eles ficam apegando. E aí o que acontece? Geralmente esses filhos, os pais de um jeitinho ou de outro, tá certo? Eles fazem com que o filho não queira sair de casa. Tá certo, Faria? E são aqueles filhos com 30, 40 anos que ficam em casa, inventando moda, fazendo curso de mestrado, curso de pós-graduação, doutorado, quer dizer, nunca resolve sair de casa. E a mãe fala assim, às vezes ela até conversando com as amigas, fala, esse meu filho meu não sai de casa, não sei o que lá, mas no fundo ela tá achando a coisa mais boa do mundo. Claro. Se aquele filho ali, ó, tá debaixo das asas. Exato, e tá aquele homão lá, a hora que ele começa a namorar, ela implica com as namoradas, você tá entendendo, Faria? Já dá um chute no traseiro das namoradas, e aí fica aquele rolo, aquele relacionamento, viu, Faria, que não é tão bom, tá? Porque é um relacionamento de apego, é um relacionamento, vamos dizer assim, muito truncado entre uma mãe e um filho, que não deveria ser assim. Fernando, e aí o lado contrário também, né? Porque a gente está falando do filho sair, né, para o mundo, né? Isso. Mas numa situação como essa, só fugindo do assunto, se por acaso depois esse filho que está todo acomodado dentro de casa de papai e mamãe, acontece, por exemplo, do pai falece e pronto, depois a mãe falece, e aí? Aí o bichão cai no mundo, não tem outro jeito. Aí é a força mesmo. Aí ele vai na força, como diz, na força da natureza, tá? Mas aí é ruim isso. Os pais têm que preparar os filhos para o mundo, tá? Existe até um autor americano, um autor italiano, um médico italiano que é escritor, e nesse livro que ele escreveu, foi até traduzido para o Brasil, Faria, e nesse livro ele mostra o caso de um médico que tinha um filho que tinha um severo retardo mental, então, muito severo. E esse médico ele falava que aquele filho com retardo mental era o filho que ele ia ter para o resto da vida. Ele falava, esse filho é meu, tá? E isso aí mostra o seguinte, que quando os pais têm um filho com retardo mental, com doenças mentais ou com incapacitações físicas, aí sim esses pais podem falar e bater no peito. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Claro, eles vão ter que cuidar dele pro resto da vida. Mas se você tem um filho sadio, inteligente, procure preparar seu filho para o mundo, tá certo? Que isso é que é o correto. Esse é o certo. Bom, hoje o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, está trazendo o tema Síndrome do Ninho Vazio. Muito importante, daqui a pouquinho a gente vai continuar discutindo sobre outros tópicos deste tema, muito importante realmente, até porque é a realidade de todo mundo, né, Fernando? Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como. E os pais têm que preparar os filhos para o mundo. Isso é uma caridade que eles estão fazendo com o filho. Com certeza. Tema, Síndrome do Ninho Vazio, com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Fernando, voltando sobre essa questão muito importante, eu estou vendo aqui, inclusive, a questão dos filhos se tornarem independentes, ou seja, crescem e tornam totalmente independentes. E aí, assimilar isso para os pais é complicado? É complicado por causa da criação que nós temos aqui entre o povo latino, de forma geral, que é diferente da criação que os pais anglo-saxões dão para os seus filhos. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eles já preparam os filhos para quando chegar com 18 anos, eles estão indo para a universidade, já estão saindo de casa. Então é muito importante, viu, Faria, os pais se prepararem para isso. E uma das formas boa para isso é o pai ou a mãe não ficar jogando as suas expectativas de vida em cima dos filhos. Descarregando. Ficar jogando a condição de felicidade deles em cima dos filhos. Para mim ser feliz, meu filho tem que entrar na faculdade assim, assado.
Então os pais têm que parar de jogar expectativa em cima dos filhos. Lembrarem que eles é que vão seguir aquilo que eles quiserem. Tá certo? E lembrar que a vida é isso aí, ó. É chegadas e partidas. A hora que os filhos falar, mamãe, estou indo fazer um curso lá na China, vou ficar 4 anos. Meu filho, vai com Deus. Não esquece de ligar o computador para a gente ver no Skype. Só isso. Você entendeu? E abençoa o bichão para que ele bata asas mesmo. Fernando, com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Hoje, síndrome do ninho vazio é o tema que ele trouxe para nós. Fernando, e para a pessoa aí, para o pai, para a mãe, resolver realmente esse problema, tirar esse impacto de estar perdendo um filho aí para a vida, né? Qual que seria a solução? É como diz o caipira, viu, Faria? Eles têm que caçar jeito de namorar. Então, o que que acontece? A mãe, ela tem que procurar voltar a namorar com o marido, se é que ela tem. Se não tiver, arrumar um companheiro, tá certo? E se o companheiro não der, ela arruma um cachorrinho, tá? Um animal de estimação que é muito bom também. A gente vê isso muito acontecer, né, Fernando? Isso, arruma um cachorrinho, vai criar cachorro, procura tartaruga, papagaio, ou seja, um animal qualquer para se porque ocupar ali. O cachorrinho ele interage mais com a pessoa, ele dá gatinho. dá alegria para a pessoa. Quer dizer, reatar as amizades antigas, tá certo? Procurar um trabalhinho voluntário para fazer, trabalhar numa creche, alguma coisa, fazer algum trabalho voluntário. Ou até mesmo uma atividade profissional. Ou então volta para a sua atividade profissional. Tá? Reativa, se não reativou, se aposentou, volta para o trabalho profissional. Ou arruma um outro trabalho extra, alguma coisa, para a pessoa poder manter a mente em atividade. Cursos também seria interessante. Faz curso. Hoje tem tanto curso, né? A presidente Dilma lá, ela falou tanto de curso técnico que tem. Então, gente, vamos procurar o tal do Pronatec. É isso aí, ó, que é uma solução boa também. Tá certo? Agora, eu estava observando aqui, Fernando, rapidamente, para a gente encerrar, tem casos também que o pai ou a mãe, principalmente a mãe, no caso, que é mais ligada aos filhos, chegam para chamar a atenção, falam até de doença. É isso Exato, mesmo? Isso aí que tem que tomar cuidado. As senhoras mães, tá, que estão aí meio chateadas com a partida dos filhos, para não arrumar doença. Porque de forma inconsciente a pessoa pode fazer doenças psicossomáticas, até câncer. Tá? Então a pessoa começa lá com a fibromialgia, que é uma decorrência da depressão, quer dizer, começa a ter problema com o metabolismo, pode desenvolver uma diabetes para poder chamar a atenção dos filhos. Então isso é muito inconsciente, viu, gente? Eu já vi gente aí que começa até com problema cardíaco. E a hora que foi ver, ela não tinha nada, começou com problema para chamar a atenção do filho. E o filho que tinha ido para o exterior, fazer um curso, trabalhar no exterior, ele teve que voltar. A hora que ele voltou para a cidade dele, no Brasil, a mãe começou a melhorar. Então, quer dizer, isso de forma inconsciente, viu, Faria? As pessoas têm que tomar cuidado. Fernando, e no mais, abençoe o filho e que tenha uma vida plena. Exatamente, isso é a melhor coisa. É criar os filhos para o mundo. Criar os filhos para a sua desnecessidade em relação a você, que é pai ou mãe. É isso aí. Fernando, mais uma vez, abração. Prazerão. Muito obrigado.